Boa noite, estamos aqui hoje com o Reinaldo Azevedo, meu nome é Flávio Morgenstern. Queríamos conversar aqui sobre o livro que ele está lançando, O País das Petralhas 2, O Inimigo Agora é o Mesmo. Reinaldo, desde 2008, quando você lançou o primeiro livro, o que foi que mudou, de fato, na conjuntura do país? Olha, infelizmente mudou bastante coisa para pior, né? O que eu quero dizer com isso? A oposição se tornou ainda menor, né? Nós temos a menor oposição da América Latina, e isso quer dizer que o Brasil, das democracias, tem a menor oposição do mundo, né? A oposição no Brasil, se pensarmos em termos puramente congressuais, não chega a 20%, né, dos assentos no Congresso, o que é um troço escandaloso em si, né? O que há de positivo nisso é que isso não se deu à moda chavista, né? Isso não se deu por nenhuma mudança de instituições, à força, mano militar, o que quer que seja. Mas demonstra que você tem uma dificuldade enorme de articular um discurso alternativo dentro do processo democrático, não é? Quer dizer, então, essa mudança, sim, houve uma mudança sim, houve uma mudança para pior. Algumas, eu não vou chamar de previsão porque é muito pretensioso, porque também eu não sou mãe de nada, né? Mas alguns prognósticos, aí sim, que eu faço no País dos Petralhas 1, indicando que aquela anemia da oposição acabaria ainda fazendo com que o PT se alastrasse de tal sorte que o PT seria adversário do próprio PT em muitos casos, isso se cumpriu de maneira absoluta. Em muitos casos é isso mesmo. Ou o PT é adversário do próprio PT, ou o PT passa a enfrentar adversários de sua própria base de apoio. Nós estamos vendo isso agora. Então, no país está se saudando, por exemplo, o desempenho do PSB, liderado pelo Eduardo Campos, que é o governador de Pernambuco, e a gente tem de lembrar que o PSB é um partido da base aliada. Então, quando se fala de alguma alternativa de poder, se pensa, por exemplo, em Eduardo Campos. Ora, Eduardo Campos é um político muito hábil, está fazendo um governo bastante aprovado em Pernambuco, conseguiu agora, de fato, fazer o seu candidato prefeito do Recife. Não obstante, eu não sei o que ele pensa. Ninguém sabe o que ele pensa. Quais são as alternativas de poder? Quando ele se colocou nacionalmente, por exemplo, se colocou naquele caso famoso dos precatórios, que foi uma coisa bastante negativa, né? Recentemente conseguiu nomear a mãe para o Tribunal de Contas da União, e foi a mãe dele, a dona Ana Reis, quem sacou lá uma lei espertalhona proposta pelo Zé Eduardo Cardoso, quando então deputado, para tentar livrar a cara de mensaleiro, né? Então, veja, o que mudou para pior. Aquela antevisão de que a oposição era tão tímida que acabaria havendo oposição dentro do próprio grupo, se cumpriu. E isso não é bom, né? Nós tivemos ontem as eleições municipais, tivemos muitas surpresas, acho que todo mundo tem algo a comemorar e algo a lamentar. O que nós podemos adivinhar disso? Nós temos até uma pergunta aqui que foi feita no Facebook, né? Harrison Castro está dizendo aqui: Reinaldo, com o resultado das eleições municipais, podemos afirmar que a reeleição da Dilma, de certo modo, está ameaçada? Não. Infelizmente, como é o nome dele? Harrison Castro. Harrison, infelizmente não. Eu já escrevi isso, disse isso no programa da Veja.com. Eu não vejo eleições municipais como prévias de eleições nacionais. Seria muito bom que fosse, em certos casos, mas não. Por quê? Porque nas eleições municipais entram fatores, de fato, regionais, né, muito fortes, e que tendem a causar certos desvios. Então, por exemplo, peguemos o caso de Pernambuco. Há em Pernambuco uma derrota do Lula, uma derrota pessoal. O Lula tentou impor um candidato lá, inclusive ao PT, porque quem venceu a convenção do PT foi o atual prefeito, João da Costa, né? E o PT chegou lá e chutou o cara fora e disse: o candidato não será você, o candidato será o Humberto Costa, o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde. Foi uma imposição do Lula, e ele até chegou a dizer: agora eu vou medir força com o Eduardo Campos. Mediu força e perdeu, porque é o peso regional. Se a gente pegar Minas,
em Belo Horizonte, o candidato que ganhou a reeleição, o Lacerda, o Márcio Lacerda, ele é do PSB, formalmente, mas ele é o homem de Aécio, na prefeitura de Belo Horizonte. Né? Foi eleito em 2008 com apoio de PT, PSB e PSDB. Né? O Lacerda ganhou no primeiro turno, ganhou bem. Aí a Dilma teve uma derrota pessoal regionalmente. Isto não quer dizer que exista um arco se formando antigovernista. De maneira nenhuma. Infelizmente, não. Isto ainda está para acontecer. Se a oposição não resolver criar uma agenda que seja nacional, essa agenda das eleições municipais não é uma agenda nacional, se ela não resolver criar uma agenda nacional e se apresentar para o debate, criando, então, vou usar aqui o nosso Flávio, que é da área de letras também, criando uma narrativa que explique e explicite o mundo, uma narrativa alternativa, então não é possível confrontar, porque o sujeito vai abandonar Dilma por quê? Ele vai abandonar Dilma em nome de qual projeto? Não é? Então, não, eu não vejo, eu acho positivo que o Lula tenha sido derrotado na sua tentativa de indicar e fazer o prefeito em Recife. Eu acho positivo que ele, junto com Dilma, tenham sido derrotados em Belo Horizonte, na linha. O candidato agora aqui, o Patrus Ananias. Acho positivo que tenha enfrentado uma dificuldade danada para emplacar o Fernando Haddad aqui em São Paulo, demonstrando então ao eleitorado que não adianta o Lula mandar, que ele vai e faz automaticamente. Isso é importante. Né? Mas não é prévia de eleição nacional. Aqui, no segundo livro, a primeira vez que o Lula aparece com alguma relevância está timidamente na página 68. É mais fácil falar do Lula do que da Dilma? Ou pelo menos era mais divertido falar do Lula? Olha, o Lula é mais falastrão. Né? O Lula rende mais motes, o Lula rende mais piadas. Quer dizer, como o Lula fala mais, então ele fala mais bobagem também. Aí alguém poderia dizer, bom, mas porque ele fala mais, ele poderia também falar mais coisas certas. Não, isso não acontece. Né? Então, evidentemente, ele é uma personagem mais trabalhável num texto do que a Dilma. A Dilma, durante um bom tempo, eu a chamava de soberana muda, né? Porque ela plasmou a imagem, o João Santana plasmou essa imagem da soberana que não fala. Né? Outros falavam por ela. Então ela sempre estava indignada, ela estava feliz, ela estava chateada, ela estava não sei o quê, mas ela não falava. E tem falado muito pouco. Ela é menos falastrona, sem dúvida nenhuma. Agora, no que concerne ao governo, por exemplo, há um capítulo aqui que chama Ruim de Serviço. O governo Dilma é muito ruim, é um governo muito fraco, não é? Em todos os aspectos que se queira. É um governo que não consegue cuidar da infraestrutura do país, que está às moscas, é um governo que vive um dos períodos de mais baixo investimento, de que se tem notícia. É um governo que perdeu a receita da macroeconomia, isso é evidente. O Guido Mantega hoje faz previsões de crescimento, como disse o Sandro Vaia, com 3 pontos para mais e 3 pontos para menos, parecendo Instituto de Pesquisa. Né? Se isso no Instituto de Pesquisa é tolerável, no crescimento não. Você não pode, em março, dizer que a economia cresce 4,5%, e quando você chega a outubro, o Banco Central diz que vai crescer 1,6%. Não caberia a ele também fazer previsões negativas. Caberia ser decoroso e, quem sabe, ficar de boquinha fechada, sem ficar fazendo previsões que não se cumprem. Né? Então, é um governo fraco, é um governo bastante criticável. Apenas que, nos aspectos, que eu diria, de agressão frontal a fundamentos da democracia, muitas vezes uma agressão verbal que não se realiza, mas que, de qualquer forma, cria um clima ruim, a Dilma é mais discreta. Né? Você começa o livro falando em vários capítulos aqui, bem divididos, sobre os ataques à religião cristã, né, que é a religião mais perseguida do mundo. Mas você também garantiu um espaço aqui, um capítulo exclusivo, para atacar a maior religião do país, né, o Chico Buarquismo. Como é que funciona isso? O Brasil é um país curioso, né? Você pode jogar pedra na cruz, mas você não pode criticar o Chico Buarque, né? Ou Che Guevara, ou sei lá quem, ou um texto que eu escrevi quando eu estava na revista Bravo, escrevi um texto apontando
o que eu chamei de uma certa preguiça do Drummond, né, para a elaboração do verso. Às vezes, o Drummond, um poeta magnífico, gigantesco, leitor, não estou dizendo que não é, espectador ou internauta, enorme, um poeta gigantesco. Só que, às vezes, ele apelava a algumas facilidades, que como leitor me incomoda. E eu acho que a gente, quando está fazendo uma análise, quando está fazendo uma crítica, tem de olhar para essas coisas com desassombro. Eu não fui desrespeitoso em nenhum momento com o Drummond, não. Mas eu virei aquele que disse que o Drummond não era um bom poeta, o que eu nunca disse. Exato, como se fosse uma apóstata, o que eu nunca disse. Né? Ou então, numa circunstância de um texto em particular, me coube fazer um confronto ali, não vou entrar no mérito agora, entre o Guimarães Rosa e o Graciliano Ramos. Né? Eu, até por razões ideológicas, teria N motivos para não gostar do Graciliano. Não obstante, eu acho o Graciliano o nosso maior prosador do modernismo. Uai! E acho superior, em muitos aspectos, ao Guimarães Rosa, e entendo que o Guimarães abusou de uma certa macaquice verbal que não é do meu agrado. Em suma, não devo ser o único. Aliás, eu sei que eu não sou o único. Há muita gente melhor do que eu que pensa coisa muito parecida e se cala porque também você não pode tocar no nome do Guimarães Rosa. Então, existe essa coisa no Brasil, no meio acadêmico, de santificar determinadas personalidades e, portanto, elas não podem ser submetidas a um crivo crítico, analítico, respeitoso. E você não pode, e aí sim, no caso do Chico Buarque, mistura uma pseudo-leitura acadêmica da obra dele, frágil, picareta, com a questão ideológica. Né? Eu não cheguei, por exemplo, eu não escrevi em nenhum momento que o Chico Buarque é um mau letrista, porque eu não acho. Não é porque o Chico Buarque é um arroz de festa do PT, né, e fica lá com aquela bobajada ideológica, pontificando sobre coisas sobre as quais ele não entende nada, né? Não é por causa disso que eu vou dizer que ele é um mau letrista, eu não acho mesmo. Agora, romancista ele é ruim. Como romancista ele é ruim. Ele não é ruim, ele é péssimo. Ele é péssimo. Ele não tem uma noção mínima na literatura do que seja paralelismo verbal. Se ele está listando duas ou três, numa sequência, listando duas ou três coisas, ele recorre a estruturas sintáticas diversas, mas não por consciência de que está recorrendo para... Não, por ignorância mesmo. Por ignorância do que seja o texto literário. Não é? E isto eu apontei no texto. O Caetano Veloso ficou furioso, este Reinaldo, que não sei o que tal. Só que eu disse porque que o Chico é um mau escritor. Ele não disse porque que o Chico é bom escritor. Ele só disse, olha, estão atacando o Chico. Fez como aquele moleque babaca da Folha que não leu meu livro e escreveu para dizer assim, olha, o Reinaldo ataca o Lula. Primeiro, eu atacar o Lula é zero de novidade. Qual é a novidade de atacar? Você que está me ouvindo, qual é a novidade de atacar o Lula? Desde quando eu chamo o Lula de apedeuta? Chama ele de apedeuta, apedeuta aquele sem instrução. Só que está aqui no livro que ele não leu, que o apedeuta, como eu chamo, né, o apedeuta, como eu chamo, transformando numa personagem, não é só não ter estudado, não é só não ter instrução formal, é fazer apologia dessa ignorância, que é o que o Lula faz. Né? O Lula acha que ele é bom político, e eu acho que ele é um bom político. Bom político no seguinte sentido, ele é hábil. O Lula acha que ele é um bom político porque ele não estudou. Não é verdade. Não é porque ele não estudou que ele é bom político, né? Que ele é um político hábil. Ao contrário, é porque ele aprendeu algumas lições, inclusive, de pessoas que estudaram, ainda que ele tenha aprendido de ouvido. Ele toca de ouvido, a questão política. Não é? Então, quando eu chamo de o apedeuta, é por isso. Então, tem essa coisa assim de você não poder tocar em determinados personagens. Isso não existe. Olha, isso é coisa de nhonhô, entendeu? Isso sim, se fala. Isso é uma certa herança escravocrata que passou para a cultura. Quer dizer, você não fala mal do branquinho que sai da casa grande, entendeu? Porque você só está na senzala. Bom, eu não estou, falo e acabou, e põe aí, que xingue à vontade que eu vou fazer. Você comentou agora da questão da arte ideológica, que seria o caso do Chico Buarque. Nós temos, você não pode falar mal do Chico Buarque de maneira alguma. Parece que tem uma congruência entre ética, que é tudo que a gente está discutindo nos últimos tempos, e estética. Ao mesmo tempo você tem um lado que é o lado que está certo e ele também é um lado bonito, né? Ele precisa ser esteticamente viável. Parece que existe essa congruência agora, você precisa ter sempre
o endosso de Pois é, que é uma coisa, se a gente for investigar a natureza profunda dessa relação, é fascistoide. Quer dizer, quando a ética vira uma estética, e quando a estética também vira uma espécie de ética, você pode cometer grandes injustiças. Porque o fato de o sujeito ser brilhante como artista, por exemplo, não implica que ele seja um bom professor de educação moral e cívica. Não é? Ora, eu preciso lembrar que o Ezra Pound é um poeta monumental, mas eu não quero o Pound como orientador de política. Ele era um fascista, assumido. Assumido. Se foi justo ou não ter botado em cana é outro papo. Agora, era um fascista assumido, eu não acho. O Cellini é maravilhoso, mas o Cellini é um antissemita fanático. Então, o Cellini como antissemita não me interessa. Me interessa como escritor. E eu não vou tomar as qualidades dele como escritor para elevar suas qualidades morais. Tem uma discussão agora em curso bucéfala, cretina, coisa de país atrasado, de país medíocre, de militância estúpida, envolvendo o Monteiro Lobato. Não é? Estão querendo censurar o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, se alguém me perguntar, o Monteiro Lobato tem uma perspectiva que hoje poderia ser considerada racista? Sim. Não tanto nos livros infantis, como no livro O Presidente Negro, que esse bando de ignorante, inclusive, não leu. Não é? Tem. Portanto, o Monteiro Lobato, como orientador do debate racial, ele é ruim. Ele é ruim porque, inclusive, ele partilha de teses influentes à época que tem uma característica racista. Tem ali a questão do embranquecimento do país, herdada ali do debate, que depois Oliveira Viana fez. Enfim, é claro que ele não é um bom orientador da questão racial. Agora, ele precisa ser visto na sua real dimensão, no seu tempo real. É preciso parar de misturar essas coisas. Por isso que eu digo, quando você mistura ética e estética nessa perspectiva, é uma perspectiva autoritária, fascistoide, não é? que dá um downgrade, que desmerece o debate cultural e o debate político. Não é? Por que eu não posso considerar Monteiro Lobato? Monteiro Lobato foi um gigante da literatura modernista brasileira, né? Que estupidamente lá na USP fica pré-modernista. Pré não é nada, né? Uma coisa que é pré ainda não é. Né? Não, ele tem conquistas fundamentais da linguagem popular que ele incorpora ao texto. Era uma pessoa gigante. Agora, tinha equívocos. Se esta obra fosse ser trabalhada em sala de aula, ela tem que ser trabalhada em toda a sua dimensão, inclusive a do equívoco. Agora, o que não pode é ir lá e cortar a obra, recortar a obra e ficar botando sinais de advertência. Né? Isso é uma coisa inacreditável, autoritária, burra, que deseduca. E, finalmente, no caso do Monteiro Lobato, você falou para não falar muito. Ele falou para não falar muito, mas eu estou falando muito. No caso do Monteiro Lobato, veja, ele não é mais lido na escola. Essa é a tragédia. Infelizmente, os nossos alunos de primeiro grau não têm mais vocabulário para ler Monteiro Lobato, não tem mais conhecimento sintático para ler Monteiro Lobato, não tem mais capacidade de ler frases longas, períodos longos, com frases intercaladas, como sem se perder, sempre. Como escrevo sempre. Não tem. Então, a miséria brasileira não é haver a indicação do Monteiro Lobato. A miséria brasileira é o fato de o Monteiro Lobato não ser lido na sua dimensão total, inclusive com a crítica necessária. Nas universidades Universidade de Letras, por exemplo, nós estamos enfrentando esse debate, por exemplo, com a questão do preconceito linguístico, que você também tratou aqui no livro. Que é uma delinquência, que é pura delinquência intelectual. A nossa luta de classes agora parece ter chegado até a gramática, até a sintaxe e tudo mais. Algum futuro previsível para isso ser revertido ou nós vamos acabar só usando... Olha, veja, eu não... Existe esse risco. Veja, as coisas, neste particular, elas pioram a olhos vistos. Quer dizer, não adianta a gente edulcorar. Quer dizer, eu poderia dizer, não, veja, e tal. Eu também não sou um otimista profissional, no seguinte sentido de achar, né, que o mundo sempre caminha para o bem nessas coisas. Às vezes, não. Olha, é dramático. Você tem hoje acadêmicos, né, como essa turma do preconceito linguístico. Você tem hoje acadêmicos que endossam as maiores barbaridades.
né? Porque é uma discussão errada. Este é um debate que pega a questão da linguística e transfere o debate linguístico para o debate normativo. O que é um absurdo. Isso assim, eu digo, a gramática é o direito da língua, é a constituição da língua, né? É claro que você, na sociedade, você debate circunstâncias em que se vai discutir se o sujeito é culpado ou não, é? Pensando nas atenuantes e essa coisa toda. Mas você não faz uma lei pensando em exceções. Você faz uma lei pensando em regra. Uma lei, quando não é regra, uma lei, quando não é norma, ela é bagunça. Logo, uma coisa é você discutir se a comunicação da população pobre na periferia, ou não sei o quê, tal, se ela é eficiente. Eficiente ela sempre é, porque senão as pessoas não chegam à idade adulta, né? É claro que ela é eficiente. Outra coisa é saber se, ao adquirir a norma culta, se ela ganha um conjunto, ganha um mundo que não está presente ali, e ganha. Porque uma coisa é certa, quem domina a norma culta é capaz de entender o universo dessas normas particulares. Agora, quem só domina uma dessas normas particulares é incapaz de entender o outro universo, porque não tem instrumentos para entender. A função da escola é passar esta ideia de universalidade. E não ficar lá debatendo preconceito linguístico com um menino de 14, 15 anos. Ao contrário, tem de encontrar uma fórmula. Agora, de ensinar gramática adequadamente. Se ensina mal gramática? Sem dúvida nenhuma. Agora, ela tem que ser ensinada. Quer dizer, esse debate é delinquente. Vamos sair então do preconceito e vamos para o conceito. Você é o único jornalista, parece, ou pelo menos o principal jornalista, a defender os Estados Unidos, a defender Israel, a ter uma visão que é declaradamente de direita. O que seria? O conservador ele é visto como um cara que anda de suspensórios, o cara que não fala palavrão, o cara que trata todo mundo pelo sobrenome, que não come com os cotovelos em cima da mesa. Então, senhor Azevedo, o que a pessoa do Reinaldo Azevedo tem a ver com isso e não tem a ver com este estereótipo? Eu não tenho a ver com a caricatura, evidentemente, que fazem, né? O problema é que no Brasil, o que é ser de direita? Ser de direita se tornou defensor do regime militar, defensor da polícia que mata fazendo justiçamento, defensor da violência, defensor... Isso evidentemente não é direita. Isso, evidentemente, não é conservadorismo. Não, a direita e o conservadorismo têm fundamentos que são afirmativos e não que são negativos e puramente reativos, como essa gente tenta fazer parecer. Quer dizer, o que é um sujeito... O que caracteriza um sujeito liberal, um sujeito de direita? É um sujeito, por exemplo, que acha que Estado demais na sociedade atrapalha a vida das pessoas, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha a criatividade. Não é? Os esquerdistas tendem a achar que sem Estado não existe sociedade digna e decente. Sem Estado, que eu digo, sem um Estado onipresente, né? É claro que um Estado você vai ter sempre. O que é um sujeito liberal, de direita, ou não sei o quê? É o sujeito que vai acreditar que verba sunt servanda. Os contratos, o que está verbado, o que está palavrado tem que ser seguido. As leis têm que ser seguidas. Né? E se as leis não forem boas, nós vamos mudar as leis de acordo com as regras que existem para que elas sejam mudadas. Né? Ou seja, o sujeito conservador de direita não acredita que se possa transgredir a lei em nome da justiça social. Leis, atenção, democraticamente estabelecidas. Né? Porque o liberalismo, queridos, o liberalismo surge da luta contra o absolutismo. Ele surge da luta contra o poder unipessoal. Então, o liberalismo, ele é originalmente uma doutrina de resistência, sim senhor, Os uma da doutrina de Revolução luta. Francesa foram tomados pela esquerda, né? Exatamente. Porque, em parte, veja só, aí nós temos uma distinção que eu acho importante. Quer dizer, é claro que se eu for pegar os debates ali do século XIX, eu não sou um admirador da Revolução Francesa, né? Eu compartilho da ideia de que a Revolução Francesa é muito diferente da Revolução Inglesa, que o iluminismo francês é um iluminismo
com características bastante perversas que chegaram até nós, né? O Marx é um leitor do iluminismo francês, né? Infelizmente, ele não era um bom leitor do iluminismo inglês, né? Que é a ideia, aí sim, a ideia de que você tem um ente de razão, um partido, né? E este partido passa a ser o dono da sociedade, e não a sociedade é a dona do partido, né? Então, um liberal, um direitista, que não tem nada a ver com ditadura, que não tem nada a ver com militar, que não tem nada a ver com dar porrada em ninguém, né? Eles tentam dar porrada na gente, em mim, inclusive. Não, eu não dou porrada em ninguém, né? O liberal não quer partidos orientando a sociedade, né? Sabe por quê? Porque quando os partidos orientam a sociedade passa a existir para o fortalecimento do partido. E isso não é bom, né? Então se criou uma caricatura de que a direita é antipovo e que a esquerda é a favor do povo. Bom, isso é uma mentira sob qualquer aspecto que se queira. Inclusive, se a gente for pensar no mais evidente deles. Basta ver quantas pessoas o comunismo matou, né? Aí um dia o Ottaviani, ainda vivo, num debate que eu tive com ele, me perguntou de uma forma violenta e tal, mas o liberalismo não matou ninguém. Atenção, o liberalismo como liberalismo, não. Práticas liberais e tal resultaram em desastres? Sim, eu não estou negando que não. Só que não há a eliminação do outro como categoria de pensamento. A necessidade no marxismo, a eliminação do outro, no marxismo, a eliminação do adversário é uma categoria de pensamento. No marxismo, destruir o outro é um horizonte, é um ponto de chegada, que não é no liberalismo em absoluto. Vamos aproveitar essa discussão, então. Tem mais uma pergunta aqui, feita no Facebook. Thiago Bartz está perguntando aqui: quais autores mais te influenciaram em suas respectivas obras? Como os encontrou e por que não escreve mais sobre eles? Afinal, você... Olha, porque eu não tenho exatamente um guia. Qual é o nome dele? Thiago Bartz. Ô, Thiago, eu vou te dar uma resposta aqui que talvez se surpreenda. Sabe os autores que mais me influenciaram? Os autores de esquerda. Aprender a não pensar. Os autores de esquerda, porque à medida que fui penetrando neste pensamento, fui entendendo qual era a mecânica, não é? Então, eu não fico citando, fica parecendo que você fica dando a receitinha do bom liberal, né? As obras estão aí, né? Mas não são lidas, sobretudo, na universidade. Não são. A ideologia alemã do Marx, para mim, o 18 Brumário do Marx, a Moral e Revolução do Trotsky, estão muito mais na base desse meu pensamento do que se eu falasse assim, não, o estudo do Burke sobre a Revolução Francesa é que, na verdade, mudou a minha cabeça. Não mudou a minha cabeça, porque quando eu li, a minha cabeça já estava de algum modo mudada e eu já tinha constatado o fundo falso e o desastre moral de certa perspectiva de esquerda. Petralha foi uma palavra cunhada por você que agora foi dicionarizada, como está aqui no verso do livro, foi até usada na tradução de uma história do Batman, né? Que foi censurada depois. Os petralhas entraram e conseguiram censurar. Pois é. O que um petralha, quando ler esse livro, ele pode encontrar de bom, de vantajoso para ele? Será que ele pode encontrar alguma coisa boa aqui? Olha, eu acho que pode. Quer dizer, eu nunca escrevo... Veja só. Regra geral, eu não escrevo nunca pensando no outro no seguinte sentido. Escrevo para esse público, escrevo para aquele, né? Eu escrevo porque eu acho que tem que ser escrito. Não vai nenhuma coragem nisso, porque eu não estou dando uma de herói aqui. Os heróis costumam sofrer e tal, eu não sofro, eu vivo muito bem, graças a Deus. Eu escrevo, por exemplo, e para continuar nesse aspecto, quando eu discuti célula-tronco no meu blog, eu apanhei muito dos, digamos, liberais, né? Já que eles me consideram um liberal conservador, né? Não, você está deixando que a sua religião, eu sou católico, eu tenho esse defeito, você está deixando que a sua religião interfira
no seu pensamento e tal. Se eu fosse pensar em boa parte dos leitores meus, eu não teria escrito aquelas coisas que escrevi sobre células-tronco. Ou então, agora, recentemente, sobre o aborto de anencefalo. Né? Aqui eu me opus e me oponho de maneira cada vez com mais convicção. Né? Então eu não penso muito. Não penso muito nem naqueles que são meus leitores habituais. Né? Eu escrevo o que eu acho que tem de escrever, está no mundo e aí as pessoas debatem. Portanto, não penso também em ser um anti-Petralha ao escrever determinadas coisas. Acabo sendo por consequência. Agora, o que eles podem encontrar aí? Que lhe seja útil? Aprender a argumentar. Eu me considero... Eu tenho muitos defeitos, mas eu acho que eu sou um bom argumentador. Né? Eu acho que eu sou bom, eu sou dedicado a isso. Eu procuro demonstrar o que eu penso. Eu procuro explicar a origem do meu pensamento. E procuro lidar com dados, né? Objetivos. Eu posso achar o que quiser da realidade, eu procuro não mentir. Então, por exemplo, para mim o debate que tem aqui sobre o aborto é exemplar. Né? Exemplar disso que eu estou dizendo. Quantas vezes se repetiu por aí que morrem 200 mil mulheres por ano no Brasil vítimas de aborto ilegal? A Menikuti, a ministra das Mulheres, repetiu esta besteira na ONU. Né? É uma mentira. Eu demonstrei matematicamente que isso é uma farsa. Eu fui atrás de dados, que é o que um jornalista deve fazer. Quantas pessoas... No caso, eu lidei com dados de 2010. Quantas pessoas morreram em 2010 no Brasil? 1.200.000 e pouco. Quantas eram mulheres? Bem menos do que homens, a gente morre mais. Né? Bem menos, mais cedo. Bem menos do que... tantas mulheres morreram. Para que morressem 200 mil de aborto, eu teria que morrer entre 15 e 45 anos, que é a idade fértil. A hora que você pega... Aí eu fui pegar as causas mortes das outras mulheres. Começou a faltar mulher. Pela simples, óbvia e evidente razão de que naquele ano não haviam morrido 200 mil mulheres de aborto no Brasil. Haviam morrido 1.200 mulheres. Quase 100 vezes menos. E atenção, estas mulheres que haviam morrido de aborto, não havia, porque não há essa notificação no SUS, a distinção entre o que era aborto provocado e o que era aborto espontâneo. Né? Portanto, era uma conta falaciosa. Assim como é falacioso o número que se fazem 2 milhões de abortos por ano no Brasil. Então, a defesa do aborto, há quem faça, e vamos debater. Agora, não se debata com números falsos, isso não. E é exatamente nessa hora que dizem, seu reacionário, seu católico. Espera aí, o fato de eu ser católico muda a evidência de que não morreram 200 mil, mas 1.200? Se eu fosse protestante, seria diferente? Se eu fosse judeu, seria diferente? Se eu fosse budista, seria diferente? O que é que tem o fato de eu ser católico com isso? Vamos aproveitar aqui essa qualidade do debate que está em curso na imprensa brasileira. Vamos à última pergunta aqui também do Facebook. Lucas Saboia agora. Sobre a qualidade da imprensa brasileira. Com as exceções de praxe, não está faltando mais ciência, mais crítica, mais trabalho investigativo, em suma, mais jornalismo e menos militância no setor? Mas como ele chama? Lucas Saboia. O Lucas Saboia, eu não escreveria melhor do que você escreveu. Tá faltando tudo isso. Está faltando tudo isso. Está faltando, inclusive, que se faça a devida distinção, que é importante, entre o analista e o repórter, que no Brasil está desaparecendo. Eu não sou repórter. Eu recorro a trabalho de reportagem muitas vezes, quando eu vou atrás desses dados, que é um saco, eu detesto. Né? É chato, mas é necessário. Né? Eu sou um analista, eu sou um crítico. Não é? As pessoas entram no meu blog para saber a minha opinião sobre as coisas. E para concordar ou para discordar. Não é? Eu não faço reportagem, propriamente. Na reportagem do dia a dia, a militância tomou conta, sim, das redações, com raras exceções.
né? Então você vê expressões incorporadas ao texto, que são expressões de militância política que viram expressões referenciais. Eu cansei de ler agora no embate eleitoral aqui de São Paulo, Serra, que abandonou a prefeitura para se candidatar. O Serra não abandonou. O que é o verbo abandonar? O que é o verbo abandonar? Ele se utilizou de um recurso que a democracia lhe oferece, que é renunciar para se candidatar e se submeter ao crivo do eleitor, porque se o eleitor realmente não gostou daquilo, ele diz não. Então ele não abandonou. Não é? Esse é só um exemplo. Boboca, que me ocorreu agora, mas está cheio disso. Pegue-se o debate agora, envolvendo de novo a eleição aqui em São Paulo, do kit gay, né? Do chamado kit gay, kit anti-homofobia, como queiram chamar. Aquilo é um absurdo pedagógico. A questão moral, para mim, é irrelevante, se vocês quiserem saber. De uma irrelevância total e absoluta. De novo, um problema estético e não é. Aquilo é um absurdo pedagógico, técnico, não é? Agora, toda a discussão, quando os repórteres não tocaram no assunto, porque isso virou um tema da religião. Não é um tema da religião, não. É um tema da educação. É um tema da educação. No caso ali, inclusive, da matemática, porque tem uma boçalidade em matemática num dos filmes. Não é? É um tema que diz respeito à ética das famílias. Pode o Estado brasileiro dar aquele tipo de orientação? Daquela maneira, não. Aquilo na campanha contra o preconceito. Não é? A imprensa está tomada, sim, pela militância, está tomada pelos bons sentimentos, né? Está tomada pela ética do nós estamos a favor dos oprimidos. Como se, atenção, aqui essa coisa é importantíssima. Um oprimido pode estar errado? Pode, né? Naturalmente. Porque se eu chegar à conclusão que o oprimido nunca está errado, eu não estou mais lidando com pessoas, eu estou lidando com categorias. E essa é a cabeça das esquerdas. Lidar com categorias. Categorias estabelecidas segundo um ente de razão, segundo o partido. Isso, infelizmente, está no jornalismo, isso, infelizmente, está nos cursos de jornalismo de uma maneira escancarada. Eu queria terminar com uma frase de George Orwell, que ele diz que o jornalismo de verdade é escrever algo que alguém não queira ver publicado, todo o resto é propaganda. Então, para quem quer ver o que ninguém quer ver publicado, pelo menos vocês sabem quem não quer ver publicado, aqui está Reinaldo Azevedo com o País das Petralhas 2. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado, Fábio. Valeu. Até mais.